Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um anime das primeiras impressões de abril de 2024 e agora temos Yatagarasu, que se trata de uma história num Japão fictício, feudal, vamos dizer assim, numa história onde o reino é dividido entre norte, sul, leste e oeste. Cada reino ele tem uma princesa, né? Uma indicada para ser a concubina do imperador. E o imperador vai ter que escolher uma e manter essa guerra de tronos aí, né? Essa guerra do trono, no caso, onde todo mundo tem interesse nisso. E nesse mundo tem uma lenda que diz que todo mundo é corvo, ou que existe um corvo de 3 patas, que ele é a entidade máxima nesse mundo. Eu não entendi muito bem. Eu vou ser bem sincero, esse primeiro episódio, ele me levantou muitas questões bem interessantes de lore, mas eu não peguei todos os detalhes ainda, porque o episódio conta, de fato, essas pequenas esferas dentro da história. De uma das concubinas, que ela é a segunda filha, indicada para ser, de fato, a concubina do imperador, e uma boa parte do episódio é mostrando como ela é destratada por conta disso, porque ela aparentemente não recebeu todo o treinamento para ser uma pessoa real, né? Uma pessoa nobre dali, ela não tem todas as etiquetas necessárias do seu cargo, e muita gente zoando ela. E depois também tem o lance de um garoto que ele também faz parte eu acho que é não sei se do exército, ele faz parte de algum lance dentro dos corvos, que ele se torna corvo também, ele foi ajudado por esse grande corvo dourado, que é essa entidade desse mundo. Então, a história ainda tá contando um pouco mais, montando mais esse quebra-cabeça, e por mais que eu esteja um pouco perdido, eu ainda achei interessante pra caramba tudo que foi montado aqui. Eu confesso que eu me perdi um pouco. Mas não é tão... Eu não vou te bater tanto porque você se perdeu, porque, querendo ou não, tem realmente muita informação. É um episódio, inclusive, que é necessário uma certa atenção, porque tem bastante detalhe, tanto folclórico, porque eles usam a lenda japonesa do Yatagarasu, quanto pela própria estrutura do mundo mesmo. Então você tem bastante intriga política, algumas divisões, já apresenta algumas facções paralelas a essa situação, então, tipo, tem muita coisa que você deve prestar atenção, e se você tiver algum certo conhecimento de causa, melhor, para daí entender melhor os meandros dessa situação. Uhum. Mas ele também é bem didático no principal que ele quer que você entenda. Então, essa questão das princesas consortes, qual é o papel de cada uma, a própria questão da divisão do reino, é tudo muito bacana, e eu acho que traz uma interação inicial muito boa, ainda mais porque é muita informação, e os personagens que estão muito presos dentro desse cenário que eles estão expostos, então seria muito fácil se tornar ou muito entediante ou muito bobo. Mas aí ele consegue costurar bem essas situações. Uhum. Sim. Pois é, cara, o que ele contou deu pra entender, deu pra você pegar nuances de personagem, entender um pouco mais a situação dele, a perspectiva de personagem, inclusive. Essa personagem que foi trazida com muito mais foco na história, porque teve muito mais tempo de tela, a Sebi. Ela é uma personagem que você pega fácil, a perspectiva dela, o conflito dela. Eu não sou uma nobre como todo mundo aqui, eu não tive o treinamento de etiqueta como todo mundo teve. E já que tá todo mundo aqui querendo se morder porque é uma guerra de interesses, e ainda mais depois do que é explicado por que é, né? Porque existe esse interesse muito grande no domínio, mas ainda a gente não sabe exatamente os pormenores desse domínio ou desses interesses políticos, o que a região da casa recebe pela imperatriz ser escolhida dessa região. Ainda a gente não sabe. Ou por que existem esses corvos, ou como ele funciona dentro dessa estrutura, se os corvos estão conectados ao âmbito dos monges daqui porque existem aqui, ou se os corvos que são de casta menor, eles são só soldados, mas na verdade todo mundo é corvo, por causa da origem
do conto. Então tem muito pormenor aqui que ainda tá flutuando, mas não tá flutuando necessariamente só porque eu sou um Zé Ruela e não prestei atenção em tudo, mas é porque tem muita informação ainda pra ser costurada, e é um primeiro episódio interessante porque ele joga as cartas na mesa, sabe? E tá lá, vamos que vamos. O que você não entendeu, talvez o próximo episódio explique, ou ele reexplique de uma perspectiva melhor que você reamarre, porque esse episódio meio que rodou nessas 3 esferas de perspectiva. O garoto que foi salvo pelo Corvo Dourado, a segunda filha acho que não sei da qual região era, né, mas da região leste. Leste, perfeito. Que foi destratado por todo mundo, e também putz, qual que era o lance da Imperatriz? E um pouco da Imperatriz também teve um pouco daqui, né? Que ela meio que manipula bastante por trás das cortinas. Deu pra perceber que ela manda muito mais do que o Imperador nessa região. A terceira perspectiva não é exatamente ela, porque ela é um ponto fácil de partida. Uhum. Mas é muito sobre a situação macro daquele lugar, né? Sim. Então, as disputas que estão tendo e tal. Uhum. Então, assim, tem certas situações aqui que são bem interessantes e a amarração vai vir com o tempo. Esse episódio é bastante informação na mesa, sabe? Pá! E toma lore. E toma explicação. Eu achei até... Poderia ser um pouco mais digerido, sabe? Poderia ser um pouco mais fluida a quantidade de informação. Não porque essas informações são necessariamente difíceis de serem entendidas, é porque é só muita informação. Mas dá pra pescar e seguir o jogo tranquilamente, porque temos de fato um bom anime, temos de fato uma boa história. Ele é de fato um anime que tem os moldes de uma história mais focada em um âmbito político. Então os diálogos eles serão mais extensos, eles serão mais densos, eles vão ter que explicar muita informação e minúcias de mundo, e ele foi um primeiro episódio que por essa situação e por essa perspectiva de ser mais denso, pela explicação de mundo, de um âmbito mais político, e está sendo contado por uma casta maior, né, pelo menos até então, quem tá na casta menor, ou esse garoto que foi salvado pelo Corvo, ainda não foi muito construído. Então, de novo, vamos ter que pegar esses pormenores e ao longo do tempo ir diluindo, entendendo o que a história quer contar, mas ele tem boas ideias, ele tem bons contextos e foi um bom primeiro episódio. Foi a única coisa, inclusive, que me incomodou, que eu, inclusive, acho que poderia ter ajudado nessa questão da quantidade de informação, é que eu achei a direção dele muito conservadora demais, eu posso dizer. Muito pouco plano aberto, principalmente porque bem no começo da história eles dão um take aberto bacana, mostrando todo o ambiente onde eles estão vivos. Então, principalmente quando é cenário de fora, eu gostaria de ter visto um pouco mais da interação do cenário nessa situação, ou diferentes takes de ambiente. Mas não, era tudo muito fechado, focado em rosto de personagem. E aí isso acaba influenciando um pouco na dinâmica. Mas não é algo também que eu achei grande problemático. A fotografia eu achei ok. Alguns momentos de iluminação, principalmente quando eles estavam... um momento onde as duas princesas estavam conversando perto de uma cachoeira, achei bonito. Então, é um anime, no geral, bem funcional. Acho que só podia ser mais. Sim, sim. Até dava aquele medinho, né? Pierrot, né? Não que Pierrot seja um estúdio ruim, mas que é claro os projetos que eles investem mais do que outros, né? E diretor de Yuru Camp, eu queria muito ver ele fazendo outra coisa que não seja Yuru Camp, e ainda prefiro ele em Yuru Camp. Acho que ele é muito mais funcional lá. Mas aqui ele tá jogando o jogo. O problema foi ele ter abandonado o Eurocamp pra esse, né? Então, também tem essa. Mas eu acho que ele tem mais qualidade de tornar a obra mais respirável. Tipo, coisa que aqui não tinha como fazer. Como ele ia fazer a obra respirar com uma quantidade exorbitante de texto? Era muito mais difícil. E em Eurocamp ele sabe dar tempo, sabe? Não precisa correr. E aqui é quase o inverso de Eurocamp pela quantidade exorbitante de informação. Então precisa socar a informação e não dá tempo muito de respirar.
é a vida. São estilos diferentes, mas ainda assim ele se mostrou, ele fez um bom trabalho e conectou um bom primeiro episódio. Vou ver, eu ainda não tô 100% dentro, ainda tô pensando aqui que tem muita coisa da temporada pra ver, mas esse daqui eu acho que de muitas outras estreias e de muitos animes que têm uma relevância, ou tem uma diferenciação dos outros animes de temporada, esse daqui se destaca bastante. Então, por ser um anime de época, por ser um anime que não é mais um anime de fantasia de Sekai genérico, pelo amor de Deus, então acho que dá pra, né, dá pra dar-lhe. Dá fora pra que, inclusive, é um anime que não é de uma light novel, é de um livro mesmo, uma série de livros, e dá pra notar a diferença, né? Nossa! A forma que ele conduz diálogo, a forma que ele respira pra te explicar situações, até a condução do maniqueísmo, cara, tipo, no sentido de, beleza, existem 3 princesas que vão ser pau no cu aqui, com essa novata aqui que não tem todo o treinamento de etiqueta, mas a coisa ela flui de uma forma com mais classe. Principalmente no começo você já tem isso daí sendo discrepante de como ela recebe o nome. Aí todo mundo começa a zoar o nome dela porque... qual que era o nome dela? Acebi. Acebi, que tem um significado lá de ser uma planta tóxica. E quando começa assim, era muito risadinha pra cá, risadinha pra lá. Quando eles chamam pra fazer, de fato, uma cerimônia do chá aqui, né, tomar um chazinho da tarde com ela, aí a coisa começa a ser muito mais implicante, porque não é apenas, eu vou zoar você. Não, eu vou te mostrar que você não tem nenhuma habilidade de se portar na frente de outros nobres. Você não tem nenhuma habilidade por se portar numa corte real, né, num lugar real. E aqui importa. Importa muito as etiquetas, importa muito a parte de apresentação, né? Então ela não tem essas habilidades. Eu achei interessante, eu achei de fato bem interessante. É um contraponto muito mais claro e muito menos olha como esse personagem vai. Não, aqui tem contexto. Obrigado anime. Eu vou continuar esse. Inclusive, eu achei bem interessante, bem diferente. Gosto quando temos histórias diferentes, então eu vou dar uma chance pra ele. Espero que não seja decepcionado, ainda mais porque ele vai ter 20 episódios. Vai ser um anime um pouquinho mais longo, mas tá aí. Pra quem, inclusive, se sentiu um pouco órfão, ou completamente órfão, da apotecária. Meu Deus, hipotecária. O pessoal fica fazendo mesmo com esse negócio de hipotecária. Com o Diários da Apotecária da temporada passada, eu acho que isso daqui pode ser uma boa pedida, né? Uma estética que lembra, a ideia de guerra de concubina, acho que tá aí, tá uma boa indicação pra vocês, inclusive se vocês também não conhecem Diários de uma Apotecária, conheçam, um anime maravilhoso, a gente fez review, inclusive, no outro canal de podcast, em breve, inclusive, vai estar no ar a nossa coletânea gigantesca de todas as análises de final de temporada que a gente fez, que vai estar no podcast também, o link vai estar aqui na descrição, assim como a gente sempre faz por temporada. A gente é o maluco que faz todas as primeiras impressões, fecha mais de 30 anime por temporada, a gente é doido desse jeito, é a vida. Então, pra conhecer mais do nosso trabalho, link aqui na descrição e também lá na Twitch. Se você quiser acompanhar a gente, que não tem link aqui embaixo porque o YouTube não deixa, nós estamos ao vivo de segunda a sábado a partir das 2 da tarde. E eu vou ficando por aqui, um bom anime